Oi, pessoal, meu nome é Camila, eu sou do grupo 4, junto comigo tem o Felipe, o Franklin, o Matheus e o Willer, e a nossa apresentação hoje vai falar sobre um projeto integrado de avaliação de poluição no Rio Atibaia. O Matheus ele vai começar introduzindo o tema. Bom, obrigado, Camila. A fábrica de agrotóxicos da Shell Química produziu organoclorados conhecidos como DINs entre os anos de 1977 a 1983. Durante esse período, 3 derramamentos foram reportados oficialmente e depois foi constatada a contaminação da área pela CETESB, contaminação do lençol freático. A unidade fechou no começo dos anos 2000 e aí o caso ganhou conhecimento da mídia, principalmente depois das inúmeras denúncias e relatos dos efeitos da contaminação nos ex-moradores e ex-funcionários da fábrica. Depois de pressão popular e a Secretaria de Saúde de Paulínia interditou a área no entorno da indústria e, por fim, a CETESB constatou que a contaminação ultrapassou os limites da unidade. Os principais contaminantes encontrados na área foram os compostos organoclorados aldrin, endrin e dieldrin. Esses compostos fazem parte dos POPs, que são os poluentes orgânicos persistentes, e eles são lipofílicos e altamente tóxicos. Além deles, foram encontrados elementos traços como o arsênio, o cádmio e o chumbo. Esses elementos eram utilizados na produção dos agrotóxicos, e, no geral, eles têm pouca mobilidade na água, tendendo a precipitar com material em suspensão e absorver o sedimento. A planta fica no município de Paulínia, ela beira o rio Atibaia e dista 100 metros do rio, como pode ser observado no mapa. E o rio Atibaia é um dos principais afluentes do rio Piracicaba. É muito importante no abastecimento de água da região metropolitana de Campinas. Esse rio tem extensão de 160 quilômetros e compõe a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 5, GRHI 5. É um dos principais sistemas hídricos do estado, mas a Camila vai falar um pouco mais sobre o rio mais adiante. Agora eu passo a palavra para a Camila para ela falar sobre a justificativa do trabalho. Bom, pessoal, levando em consideração toda essa problemática que o Matheus apresentou agora, o grupo ele entendeu que a realização de um estudo integrado seria muito bem-vindo na busca por avaliar a presença de contaminantes que são prejudiciais à vida. No caso, essas substâncias que foram jogadas na natureza devido ao acidente na Shell. Além disso, o estudo ele também busca identificar como se dá a presença desses organismos, dessas substâncias na natureza, se elas estão ou não biodisponíveis e quais seriam os efeitos nos organismos, sobretudo na comunidade bentônica local. O objetivo geral do trabalho é propor uma metodologia de análise do risco ecológico associada à presença de organoclorados, metais traços e semimetais em um trecho do rio Atibaia, que é esse trecho próximo à planta da Shell, que fica localizado no município de Paulínia, como o Matheus apresentou. Já os objetivos específicos, eles consistem em quantificar a presença de organoclorados, metais traços e semimetais no rio Atibaia, avaliar a mobilidade e disponibilidade dessas substâncias, avaliar os efeitos no ciclo de vida dos macroinvertebrados e quantificar a diversidade de espécies no rio Atibaia e os efeitos que esses elementos têm a nível de comunidade. Entrando agora na parte de materiais e métodos. Entrando agora na parte de materiais e métodos, o Matheus falou um pouquinho sobre o rio, né? Eu vou trazer algumas informações mais específicas agora. Então, a subbacia do rio Atibaia, ela possui cerca de 1.800 km² de área, que é bastante relevante. Né? O Matheus também citou a importância ali do rio e da bacia do rio Atibaia para a região. Né? É um rio que está enquadrado em classe 2, de acordo com a resolução CONAMA 357 de 2005, e entre os usos está principalmente o abastecimento para consumo humano após tratamento, a proteção das comunidades aquáticas ali do corpo hídrico, atividade de agricultura e pesca, entre outros que a resolução também cita. E para vocês terem noção da importância do rio ali para a região metropolitana de Campinas, a RMC, dos 19 municípios que compõem a RMC, 7 utilizam direto ou indiretamente o rio Atibaia.
Agora, falando um pouquinho sobre a nossa matriz ambiental, a gente escolheu trabalhar com sedimento, principalmente pelo fato do principal objeto de análise, que são os metais e os semimetais, serem mais sensíveis no sedimento. Então, além disso, eu trouxe aqui algumas características dessa matriz que ajudaram a reforçar a nossa escolha por ela. Então, é um ambiente de troca entre a coluna d'água e a biota, é muito utilizado para análise de toxicidade do ambiente, permite a utilização de metodologias que podem ser usadas de maneira integrada, como a própria tríade de qualidade de sedimento, que a gente vai falar melhor a respeito um pouco mais para frente, e é recomendado devido às características hidrofóbicas e persistentes desses elementos que a gente está analisando. Falando agora sobre nosso modelo amostral, a gente trouxe esse mapa para tentar exemplificar melhor, ficar mais visual. As coletas de campo elas vão abranger 3 trechos do rio Atibaia, um anterior à localização da planta da empresa, outros pontos próximos à empresa e depois da empresa, pensando no sentido que o rio corre. Então, vão ser 20 pontos distribuídos, como estão apresentados no mapa aí em amarelo, são esses pontinhos amarelos. E além desses pontos, também vão ter alguns pontos de controle, que eles não vão ser coletados aí, eles vão ser coletados em outro rio, da mesma bacia, onde está inserido o rio Atibaia, só que com características um pouco mais preservadas, né? Para a realização dessas amostragens, elas vão ser feitas em 6 campanhas, 3 nos períodos mais chuvosos do ano, entre dezembro e março, e as outras 3 vão ser realizadas no período mais seco, que vai de junho a setembro. Além disso, as análises ecotoxicológicas elas vão ser feitas exclusivamente em laboratório, mas o Franklin vai falar um pouco melhor sobre elas mais para frente. Agora eu passo a palavra para o Felipe, para falar sobre a alói química. Vamos lá. Bom, primeiramente, para nós entendermos a situação atual do rio Atibaia, nós devemos compreender a situação antes do evento, que possivelmente contaminou o sedimento na água. Então, precisamos de uma visão química da história da concentração dos principais elementos que foram introduzidos ou não, se permaneceram no local ou não, e se estão presentes até hoje. Inicialmente, como mencionado, serão amostrados 20 testemunhos, época de verão e inverno, com sedimentos que foram sedimentados ao longo dos anos. Seguindo a literatura, serão feitos cortes de separação de 2 a 2 centímetros para avaliação de caracterização e quantificação dos elementos, seguindo os protocolos do processo de campo e preparação das amostras. Então, utilizaremos o HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, associado a 2 diferentes espectrometrias, uma de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado, o FLA e CP-AES, para o chumbo, e o outro HPLC associado à espectrometria de absorção atômica com chão, que é o GFFA e CP-MS, para cádio e arsênio. Já para os organoclorados, será utilizada a cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massa, o GCMS. Isso tudo nos dará uma resposta das concentrações, porém é necessário utilizar a datação com chumbo para análise geocronológica, já que a meia-vida do chumbo 210 é de 22,26 anos, permitindo a datação de sedimentos com idades recentes, de 150 a 160 anos. Com isso, descobrimos a taxa de acumulação dos sedimentos. Então, o potencial de mobilidade e disponibilidade dos metais e semimetais será analisada pela técnica de extração sequencial, comumente utilizada para o fracionamento de metais no solo. E essa técnica de sistema de extração sequencial é comumente relatada nas referências e protocolos.
Esse método, junto com os dados geoquímicos e mineralógicos, nos informam sobre a origem, a disponibilidade e a mobilidade dos metais traços e semimetais no sedimento do rio Atibaia. Bom, aqui vemos a figura do testemunho, como será feito o método de testemunhagem. Aqui está o sedimento no tubo. E esse testemunho, ele nos fornecerá, através da datação, a sedimentação ao longo do tempo, como mostrado na imagem do Ferreira 2015. E agora eu vou passar a palavra para o Franklin. Olá. Bom, aqui nós vamos apresentar a parte da LOI ecotoxicológica. Essa parte será toda realizada em laboratório. As comunidades de macroinvertebrados bentônicos, elas retratam a diversidade ecológica do meio aquático por serem formados por populações de habitat e hábitos alimentares variados. E essa biota, ela responde especialmente bem aos impactos de origem antrópica e tem sido utilizado como indicadora da qualidade ecológica para toda a biótica aquática por viver em situação extrema. Dessa forma, nós resolvemos utilizar os organismos Railela azteca e Chironomos, já que os ensaios ecotoxicológicos eles são realizados para avaliação da resposta de organismos testes a elementos estressores presentes em um determinado compartimento ambiental. Essa avaliação de resposta ele vai ser dada nessa região que nós pegamos a interface sedimento-água, através de toxicidade aguda, crônica e ciclos de vida. Para isso, nós utilizamos uma norma técnica da NBR 15470, onde ela especifica um método de ensaio para a determinação da letalidade ou inibição do crescimento do anfípodo na água doce, do gênero Railela, em sedimento integral, isso. Bom, a CETESB, caso não haja a existência de publicações em órgãos especializados, como a SNBR, ela indica outros métodos cientificamente reconhecidos para poder ser utilizado, que é o que nós vamos utilizar também para o Chironomos. Dessa forma, será feito teste com um sedimento e um teste com um controle, analisando o ciclo de vida a nível individual, com os subgrupos de letalidade, de reprodução e sobrevivência. Com isso, nós podemos observar o efeito sinérgico dos contaminantes, buscando reproduzir os efeitos dos metais, semimetais traços e organoclorados que podem ocorrer no local. Devido às suas características, as substâncias presentes no coquetel colocado no sistema, eles devem estar biodisponíveis para as comunidades bentônicas por via dietética, podendo causar um efeito em cadeia de contaminação em outros níveis tróficos. Agora, para entrar em mais detalhes, nós vamos falar da LOI ecológica e o Willer vai discorrer sobre o assunto. Bom, então, como avaliação ecológica, a proposta do nosso projeto é fazer uso do índice de comunidade bentônica, né, que é um índice já criado e utilizado pela CETESB para análise da avaliação dos corpos hídricos. E esse índice ele utiliza algumas métricas, né, através da análise de macroinvertebrados bentônicos, né, que são organismos mais visíveis, né, mais fáceis de se trabalhar, é mais fácil de você quantificar e avaliar os efeitos. E dentro dessas métricas, esse índice ele traz, né, como a estrutura da comunidade bentônica ela é dada dentro
através da exposição aos estressores, como a gente já mencionou, no caso dos metais e organoclorados. Então, dentro dessas métricas, nós escolhemos 4. A primeira delas é avaliar a riqueza do local, então quantificar, né, a quantidade de espécies diferentes que você tem naquele ambiente que a gente está mostrando. Depois, em seguida, fazer o índice de comparação sequencial, né, que é você avaliar a diversidade morfológica daqueles organismos encontrados, né, para você gerar uma variedade genética, né, avaliar a variedade genética no local. Depois, você fazer uma análise de riqueza de taxons sensíveis, né, você avaliar os organismos sensíveis a estressores, né, que a CETESBI já possui alguns organismos protocolados para isso, no caso, seria organismos da família Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, e, por último, realizar a análise da dominância de grupos tolerantes, né, para avaliar os organismos que são mais resistentes, mais tolerantes a estressores. E também a CETESBI disponibiliza alguns organismos, como o Tubididae, o Naididae e o próprio Chironomus. Bom, então, através da análise de cada métrica dessa, né, o resultado que você obtém, você analisa nessa tabela, né, e dependendo da faixa de valor que você encontra no seu resultado, essa métrica é atribuída a um ponto, né, e no final você realiza a média aritmética de todos os pontos que você obteve, né, através da análise de todas as métricas, e, né, com o resultado obtido, você novamente olha a coluna de ponto, e dependendo se o resultado for 3, 4, 5, você consegue analisar qual que é a classe desse ambiente que você está analisando, né. Então, só um exemplo para ilustrar melhor essa análise, né, então, considerando, por exemplo, que você tem o resultado de riqueza 8, de ICS 12.08, de dominância 0.68, de sensibilidade 0, você vai realizar a soma desses valores, né, e realizar, né, fazer a análise da média aritmética, que no caso, somando e dividido por 4 vai dar 3, né, esse 3 você olha novamente naquela tabela, vê em qual faixa de qualidade ele se aplica, e aí, no caso, você vai descobrir qual que é a qualidade daquele ambiente. No caso, no resultado 3, o ambiente é considerado regular em termos de poluição. E após, né, a gente ter todos esses resultados da análise de 3 LOIs, né, das 3 LOIs, a gente precisa integrar esses métodos, né, para gerar um resultado mais visível para a comunidade, né, tanto para os cientistas quanto para a sociedade em geral. Então, o método escolhido foi a tríade de qualidade de sedimento, né, que basicamente são 3 eixos, né, um eixo de contaminação, um eixo de toxicidade e um eixo de alteração na comunidade, né, no caso, avaliação ecológica. E para plotar os resultados nesses eixos, primeiramente, a gente precisa realizar a normalização das variáveis. Então, para cada amostra de cada LOI que a gente analisou e coletou e analisou, a gente vai verificar o quão o resultado obtido em cada amostra difere dos resultados obtidos na nossa amostra de referência. E essa diferença, né, que a gente encontrar, ela vai ser realizada uma média aritmética para cada resultado encontrado para cada LOI, né, e esse valor dessa média aritmética vai ser plotado em cada eixo respectivo para cada LOI analisado. E quanto mais os valores se diferenciarem do ponto de referência, maior vai ser o triângulo e, consequentemente, maior vai ser o impacto naquela região, né? Mais poluído vai ser aquela região. E quanto mais próximo o triângulo analisado for do triângulo de referência, menos impactado será aquela região. Então, para finalizar a nossa apresentação, passo a palavra novamente para o Matheus. Bom, obrigado, Willer. Por fim, esperada a integração dos dados a fim de se obter uma conclusão consistente desses resultados. A investigação proposta pode servir como complemento à literatura sobre a importância da avaliação integrada, incentivando assim o desenvolvimento de estudos futuros e propondo uma metodologia para avaliação de acidentes ambientais que já ocorreram no passado e que ainda podem ocorrer no futuro. Além disso, ampliar o debate sobre as consequências da má gestão de resíduos industriais para as comunidades aquáticas. Por fim, apresentar uma ferramenta para a gestão dos recursos hídricos através da avaliação de qualidade da água e os potenciais efeitos que contaminantes podem causar sobre essa qualidade. Muito obrigado pela atenção. Essas foram as referências que a gente utilizou
na nossa apresentação e no nosso trabalho. E obrigado.